Eu não sei vocês, mas o final dessa segunda temporada, meu amigo, minha amiga, me abriu muitas teorias para a terceira temporada, até porque, obviamente, com aquele final, essa terceira temporada vai acontecer. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas teorias para essa possível terceira temporada, que no meu ponto de vista tá mais do que confirmado, mas, obviamente, quando o Netflix bateu o martelo, eu compartilho com vocês lá nas minhas redes sociais, então já fica o convite para você me acompanhar por lá, porque as notícias saem muito mais rápido por lá. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Por aqui a gente fala sobre muitos filmes, séries e doramas envolvendo comédia romântica, fantasia e musicais. Então vamos para a teoria, que é isso que importa! Se você não viu o meu último vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque por lá a gente falou sobre tudo o que rolou nessa segunda temporada. O que foi bom, o que não foi, o que poderia ter melhorado, o que não poderia. Falamos sobre os novos personagens, sobre a história do que aconteceu com cada um dos nossos personagens. E cara, foi fofa essa segunda temporada, não foi? Coloca aqui nos comentários. Antes de eu te falar quais são as minhas teorias para essa terceira temporada, eu quero saber as suas teorias. Então coloca aqui embaixo para mim o que você acha que vai acontecer nessa terceira temporada e vamos falar sobre isso, porque, cara, a gente tem algumas coisas para conversar. Primeiro, a gente precisa falar sobre o fato da Yuri agora estar sem dinheiro. Seu pai está passando por uma investigação, isso significa que os seus bens foram cortados, o que, em contrapartida, ajuda o pai do Dale, já que ele vai conseguir receber a indenização pelo que aconteceu, pelo acidente, o que é um ponto positivo, já que a gente tá falando da Yuri e do Dale, e eles acabaram ficando muito mais próximos nessa segunda temporada. Mas a gente vai ver agora o que vai acontecer com a Yuri nessa terceira temporada. Uma parte pra mim que foi muito importante foi o Alex falando pra ela que, de fato, ela é uma pessoa muito egocêntrica. Eu adoro ela, realmente acho que ela, ela é uma pessoa muito querida, muito fofa, se preocupa com os outros e tudo mais. Só que ela sempre, colocava a situação dela em primeiro lugar, o que também é muito parecido com o que a Kit faz, com o que a Kiri faz. É isso, é adolescente, gente, tá tudo bem. E isso vai ser interessante porque realmente eu acredito que ela vai amadurecer muito na terceira temporada. E eu realmente acredito que a Kiri vai estar do lado dela, acompanhando toda essa trajetória. E na minha cabeça, nada me tira o fato de que a mãe dela vai voltar com o professor Lee, ou com o diretor Lee, e eles vão ser uma família feliz. Sobre a Juliana e a Pravina, enfim, realmente acredito que não seja um relacionamento que vá tão pra frente assim. Eu acredito que Pravina foi uma personagem que só apareceu nessa segunda temporada e ela não deve ter nenhuma importância na terceira. Em contrapartida, eu acho que a Juliana realmente fica na série sim, até porque ela acabou se desenvolvendo com a Kiri. Meio que elas não tiveram uma cena juntas como conhecidas, amigas e colegas e tudo mais, porém, elas tiveram essa aproximação por causa da Stella. Então, eu realmente acredito que a Juliana fica. Eu realmente acredito que ela termina com a Yuri. Mas ela meio que não vai ficar com a Yuri logo no começo. Eu acho que ela vai estar meio que ali do lado, vendo o crescimento da Yuri, vendo ela se transformar e amadurecer. E aí, no final, elas realmente vão ficar juntas. Eu sei que muita gente quer que a Yuri seja o endgame da Kiri, mas, meus amigos, vai ser o Minhu, me desculpa. Mas foi fofo as duas juntas, foi fofo elas se beijando, e eu acho muito engraçado as pessoas problematizando uma série ou julgando uma série, porque o personagem em questão não ficam juntos. Elas são amigas, elas têm um vínculo muito importante, a mãe das duas eram muito amigas quando criança, quando adolescentes. Então, o fato delas serem muito próximas, delas se tratarem realmente como irmãs, assim como as mães faziam antes, isso pra mim é genuíno, é fundamental, é fenomenal, e eu sei que a Kiri vai ajudar muito a Yuri nessa terceira temporada, eu tenho plena certeza disso. O Kim, ele acaba ganhando uma bolsa de estudos pra poder, se tornar atleta, é isso, acho que eu falei certo. E eu achei isso muito fofo, eu gosto muito da amizade dele com a Kiri, e eu sei que ele vai estar na terceira temporada, isso é um fato, mas eu realmente espero que na terceira temporada ele ainda fique com o Jin, porque foi muito fofinho, foi um casal muito gostosinho de ver acontecendo e ver as cenas e ver como que o Jin meio que abriu mão das coisas pelo relacionamento e como o relacionamento também ajudou ele a se entender. Sobre os nossos personagens para todos os garotos que amei, eu achei fofíssimo o Peter falando que ele ainda está com Lara Jean, que ele não vai pedir ela em casamento ainda porque ele só tem 22 anos, então eu acho isso muito importante de ser colocado dentro de uma comédia de clichê romântico, mas eu também acho que isso foi um ponto muito fundamental, junto com o enlace familiar, da gente ter realmente os nossos personagens, ou mais precisamente Dan, Margot e Lara Jean aparecendo nessa terceira temporada. As famílias se reuniram novamente, a Ramane de um com a Ramane do outro, Inhamane, enfim.
Elas estão próximas, a Margot ainda deixa bem ali no finalzinho falando que a Kiri não precisaria se preocupar em voltar ou não, até porque agora ela tem uma casa na Coreia, uma família para ela visitar sempre que ela quiser. Mas isso também me abre um gancho para pensar mais nesse enredo familiar acontecendo. Se a atriz que faz a Margot aceitou participar, pelo menos que minimamente dessa segunda temporada, eu tenho plena certeza que a gente vai ter esse enredo familiar, esse desfecho da Eve, né, da mãe das meninas. Nossa, eu chorei muito naquela cena, eu achei muito maravilhoso. Se eu começar a falar, eu vou chorar de novo. Na minha cabeça, ninguém me tira o fato de que a gente vai ter a volta dos personagens que foram muito importantes em Para Todos que Garotos que Já Amei, nesse final, nesse enlaço total, né, desse contexto histórico. Não acho que venha mais nada derivado desse assunto. E esse universo, vamos assim dizer, se encerre nessa terceira temporada. E é exatamente por isso que eu tenho, assim, plena certeza e muita fé na Netflix de que a Lara Jean vai aparecer e que a gente vai ver ela com o Peter. E aí a gente vai ver a Kiri com o Min-Woo, sabe? Família se encontrando, o Dan aprovando o relacionamento, a família se conhecendo. Sim. O Dale, ele não acabou ganhando essa competição, então ele não tá nessa tour com a família do Min-Woo, mas eu realmente acredito que ele fique com a Eugenie. Falei no vídeo anterior que eu queria muito esse enlace do tipo a Eugenie, quanto cantora de K-pop, namorando o Dale. Eu gosto muito dessas histórias, sabe? Tipo, Meu Namorado é um Superstar, que é um filme da Disney. Ele vai acabar aceitando o relacionamento da Kiri com o Mi-Woo, o que obviamente vai acontecer, a gente já vai falar sobre isso, não tem como não aceitar, até porque ele perdoou o Mi-Woo, mas aquela cara do tipo, não, eu e a Kiri, a gente não tem nada, e o Dale, Então, obviamente, ele sabe e ele tá meio que aceitando isso com o tempo. Como a gente tá falando de um final de temporada, de um final de história, o amadurecimento dos nossos personagens é ponto alto dessa história. E são personagens que sempre foram bons, não tem por que eles mudarem isso dentro do contexto quando a gente está falando de clichê romântico, tá? E claro, pra finalizar esse vídeo, ele não ficar muito longo, ela pediu pra ir com ele nesse tour aí de verão que ele vai fazer com seu pai e com seu irmão. Inclusive, me conta aqui nos comentários, o ator, o cara que faz o irmão do Mi-Woo, ele é um cantor de K-pop mesmo? Porque eu não conheço ele, mas se ele for, eu quero muito descobrir. Eu tenho duas versões finais pra esse lance aí dessa turnê de verão. A primeira é que, de fato, a Kiri tenha ido, não talvez muito tempo, mas em alguns shows isso tenha realmente aproximado eles quanto casal. E que talvez por ainda não entender como o Dale vai se... esqueci a palavra. Ele vai se colocar, talvez a terceira temporada comece com eles namorando em escondido. E aí, né, divulgando isso pro Dale aos poucos e tudo mais, pra ver como que vai se suceder todo esse rolê. E aí sim, a Netflix pode colocar o Dale com um pouquinho de ciúmes, mas é assim, é uma teoria bem ao alto. Porém, eu acredito nesse lance dela ter ido em alguns shows e tudo mais, deles estarem ali no início de relacionamento, até porque, como eu disse, eu sei que eles vão ser endgame. Se eles não for Netflix, eu vou dar muito na sua cara, mulher. Minha segunda teoria é que por algum motivo, razão, circunstância, a Kiri não consiga ir nesses shows, né, nessa turnê, e que por esse motivo ela fique afastada do Mi-Woo por um tempo, mas que eles se reencontrem e aí sim eles possam terminar o último ano ali no Kiss e aí eles possam realmente ficar juntos e ver como que vai acontecer, para qual faculdade ela vai e tudo mais. Bem um final enlaçadinho, igual para Todos os Garotos que Já Amei. Se acontecer o lance deles ficarem separados por um tempo, muito provavelmente a cena dos dois se encontrando deva ser algo fofíssimo de acontecer. E eu realmente espero que as famílias se encontrem, que ele conheça o Dan, que ele conheça a Lara Jean, que ele e o Peter possam conversar de fato agora como os cunhados. Mas eu também ia amar, vamos supor, eles tendo viajado juntos e os primeiros episódios, os dois primeiros episódios, serem remembers de coisas que aconteceram com eles durante essa tour. Mas eu também não descarto de nenhuma maneira, conhecendo o padrão do clichê romântico, eles se separarem no final da terceira temporada e terminarem juntos também. Algo do tipo, viajei com ele, deu um BO, a gente terminou, e aí o sentimento vai falar mais alto, e eu te amo, saranhê, saranhê, e vamos se beijar. Independente de quais sejam essas duas possibilidades, esse lance do término pra voltar no final é muito padrão de clichê romântico, acontece
em todos os filmes e séries. E a gente não pode descartar essa possibilidade, mas eu iria amar de verdade, uma terceira temporada onde o nosso casal, a Kira e o Miho, pudessem ficar juntos durante todos os episódios, apenas resolvendo problemas com os amigos ou auxiliando os amigos, tipo, auxiliando a Yuri, o Dale, as famílias se encontrando, a escolha da faculdade, a escolha do destino, esse fato do tipo, o nosso relacionamento vai ficar forte o suficiente se a gente se separar, o que a gente vai fazer. Seria um pouco diferente de tudo que a gente já viu se eles mantivessem um casal durante os 8 episódios, que eu acredito que vai ser mesmo 8 episódios, apenas, sabe, tentando amadurecer quanto pessoas e quanto casal, já que a gente bateu muito nessa tecla da terceira temporada estar relacionada com o amadurecimento deste grupo aí como um todo. Veremos o que vai acontecer, tudo que eu sei é que assim que estiver a terceira temporada, meu anjo, vamos ter surtos, vamos ter muitos vídeos, então se inscreve para não perder nada disso. Não esquece de me contar suas teorias aqui embaixo e eu te vejo por aí. Um beijo, até o próximo e tchau!